A paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 19, verso 18 a 20. Ou seja, hoje a palavra de Deus chama-nos a atenção de qual deve ser a nossa conduta após termos abraçado a fé. Vamos acompanhar a leitura do texto. Atos 19, verso 18. Muitos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar suas práticas, e grande número dos que haviam exercido magia traziam seus livros e os queimava à vista de todos. Calculando-se o seu preço, acharam que seu valor chegava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava poderosamente. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, o que esta palavra nos faz refletir é o fato de que, quando essas pessoas abraçaram a fé, diz aqui a palavra de Deus que elas começaram a confessar as suas práticas, e esta fé gerou nelas um sentimento de renúncia de tais obras infrutuosas das trevas. E você observa que aqui diz a palavra que essas pessoas trouxeram os seus livros de magia para serem queimados. E esses livros foram avaliados em 50.000 peças de prata. Ou seja, que equivale hoje a uns 800 mil reais, creio eu. Ou mais ou menos. Mas você nota que é impossível que a pessoa abrace a fé em Cristo Jesus sem tomar uma atitude diferente em sua vida, sem que esta fé gere nele um sentimento de renúncia de obras que não agradam a Deus. Quando eu leio esta palavra, meus irmãos, eu lembro-me do chamado de Deus na minha vida. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos algo particular da minha conversão. Quando o Senhor me iluminou, eu estava envolvido em práticas de feitiçaria, de magia negra. Ou seja, eu tinha livros de magia, os quais eu estudava e colocava em prática aquelas obras demoníacas. Então, em certa ocasião, eu ali, estudando aqueles livros, como era de costume, o Espírito Santo de Deus iluminou o meu coração e fez-me refletir numa passagem do livro que relatava o testemunho de uma pessoa que havia convertido ao cristianismo. E essa é uma história que aconteceu no ano 300 depois de Cristo, que relatava neste livro. E ali acontece que num diálogo entre o feiticeiro e o diabo diz para o feiticeiro que, isso lá no livro, né? Porque eles tinham tentado fazer uma feitiçaria para conquistar uma mulher para um rapaz e não dava certo. Então aconteceu que o diabo diz para o feiticeiro, que se chamava Cipriano, que o único nome que quebrava o poder e a autoridade dele aqui na terra era o nome de Jesus. Mas eu já havia lido aquilo várias vezes. Já tinha tido alguns contatos com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Ou seja, a minha família é católica, mas não praticante. Tem alguns parentes meus que são católicos praticantes. Mas eu, embora não era nada. Era um servo de Satanás. E o que acontece é que neste dia
lendo esse livro, me defrontei novamente com essa palavra. E neste momento o Espírito Santo abriu meu coração. E eu refleti sobre aquilo e compreendi que deveria servir a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. E que o nome de Jesus tem todo o poder e que Satanás não tem poder algum quando o nome de Jesus Cristo é invocado. Diz ali naquele livro que o próprio feiticeiro Cipriano se converteu ao cristianismo juntamente com aquela mulher que ele tentara seduzir, que era cristã e se chamava Justina. Então, irmãos, a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a me orientar. E eu ainda tenho essa Bíblia lá, eu comecei a estudar a Bíblia e o Espírito Santo me deu a direção do estudo da palavra, o entendimento da palavra. E Deus tocou no meu coração que eu deveria queimar aqueles livros caros, aliás. Naquele tempo, esses livros equivaliam o equivale hoje a uns 4 dias de serviço, seria R$ 400 mais ou menos. E o que acontece, irmãos, é que houve muitas pessoas, até da minha família, que disse que eu não deveria queimar aqueles livros, porque eles tinham ciência que eu tinha aqueles livros, mas que eu deveria vendê-los, porque eles eram caros. Então, irmão, entenda que muitas das vezes as pessoas veem que você está inserido num contexto de trevas, e muitas das vezes elas querem que você ainda tire proveito daquilo. Eu poderia vender esses livros e usar o dinheiro para outra coisa. Mas veja bem, meu irmão e minha irmã, se algo não serve para mim, então não pode servir para o outro. Porque eu avaliei que aqueles livros seriam de um estrago muito grande na vida dos outros. Então o Espírito Santo me orientou que eu deveria desfazer deles, mas de uma forma definitiva. Então, neste mesmo dia que o Espírito Santo me iluminou, eu orei a Deus, entreguei minha vida a Deus e continuei orando, e Deus preparou um dia em que eu fiquei só na residência e peguei esses livros e levei eles a um determinado local e, orando a Deus, eu os destruí, queimando cada um deles. Eu dou glória a Deus por isso, irmãos, porque, como disse a palavra aqui, muitos dos que haviam abraçado a fé começaram a confessar e a declarar as suas práticas, e grande número dos que haviam exercido magia traziam seus livros e os queimavam à vista de todos. Então, irmãos, a pessoa que abraçou a fé, ele precisa confessar e declarar as suas práticas e renunciar a cada uma delas. Não pode que a pessoa, ele abraçou a fé em Cristo e está de posse de algo que não agrada a Deus, e ao invés da pessoa desfazer daquilo, ela vai vender, ela vai tentar arrumar dinheiro com aquilo. Se a pessoa faz isso, ele infelizmente está pecando. Então, irmãos, nós vemos que aqui a palavra do Senhor, ela crescia e se firmava poderosamente, porque havia temor entre as pessoas que abraçavam a fé. Essas pessoas, elas não só confessavam, não só declaravam suas práticas, como também as pessoas que praticavam a magia, elas traziam seus livros e queimavam. E você observa 50.000 peças de prata. Quanto que isso não vale em dinheiro, irmãos? Veja que quando nós tomamos uma decisão ao lado do Senhor, ou seja, quando o Senhor Jesus, ele entra na nossa vida, ele mexe com a nossa estrutura e nos mostra verdades que até então nós ignorávamos. Não que nós não tínhamos ouvido, mas que ignorávamos. E ali o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos faz entender que somos filhos de Deus.
Então, irmãos, a nossa conduta não deve ser diferente disto que a palavra está mostrando. Nós devemos renunciar, nós devemos repudiar tais coisas. Veja que a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara, ela nos ensina, na verdade, o caminho a seguir. Isto é evidente porque muitas das vezes o que nós estamos vivendo hoje na atualidade, pessoas que se dizem abraçar a fé, mas continuam em práticas que, infelizmente, são das trevas, não são da luz. E isso é muito triste. Isso é muito triste, irmãos. Irmãos, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 33, que diz assim: Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Veja o que o Senhor Jesus está dizendo. Nós precisamos renunciar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, para seguirmos a Ele. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele nos conduza. Porque muitas das vezes, irmãos, não está acontecendo renúncia. E de que forma que eu digo isso? De coisas exteriores? De coisas aparentes? Não. Eu digo isto nesse sentido de que há muitas coisas ocultas e que a pessoa, muitas das vezes, ele aceita Jesus, ele começa a congregar, ele é batizado, se ele ainda não foi, e há coisas ocultas no coração da pessoa que somente ele sabe, mas ele não confessa, ele não declara, ele não renuncia àquelas práticas. E isso atrapalha a caminhada cristã da pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa deveria renunciar. E a pessoa ele não renuncia, então ele acaba sendo alvo do inimigo. Ela acaba sendo alvo do inimigo e o inimigo usa tais coisas para prejudicar a fé da pessoa. Então, irmãos, aqui em Mateus 5, 29 a 30, vamos ver o que a palavra está dizendo aqui. Mateus 5, 29, que vai dizer assim: Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na jena. Caso tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que o teu corpo inteiro vá para a jena. Então, irmãos, é muito simples. Se algo não te edifica, tira isso de você. Se você se converteu ao Senhor, se você foi liberto das trevas para a luz, do poder de Satanás para Cristo, por que você vai ter aí na sua casa um livro de simpatia, um livro de magia, um livro de sonhos, etc. Renuncie a isso. Queime isso, jogue isso fora. Se você era apegado a algum ídolo e agora, pelo conhecimento do Senhor, você entende que isso não tem valor algum para a sua fé, renuncie a isso. Você não deve dar isso para alguém, você deve queimar, você deve enterrar, você deve se desfazer daquilo de tal forma que outras pessoas não vão ter acesso. Ah, mas não adianta porque a pessoa vai em tal lugar e compra. Aí é outra história, irmãos.
Eu ouvi isso, não adianta você queimar, porque se a pessoa quiser comprar, ele compra na internet, compra em outro lugar. E logo eu pensei, mas aí o problema não é meu. E não é egoísmo da minha parte, porque o que cabe a mim fazer, eu fiz. Agora, se tem outros meios da pessoa conseguir, aí já não é comigo, já não é com você. Então a palavra está sendo direta, severa. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Não é para você tampar ele, não é para você arrancar. Se algo te leva a escandalizar aos outros, pare imediatamente. Ou você é discípulo de Cristo ou não é. Ou você abraçou a fé ou não abraçou. Porque se você abraçou a fé, você precisa agir como tal. Tem pessoas que abraçou a fé em Cristo e querem guardar certos objetos de idolatria. Ah, isso era da minha avó, vou deixar isso aqui. Irmãos, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. A nossa atitude deve ser tal qual a desses cristãos primitivos, que ao crerem no Cristo ressuscitado, abandonaram aquilo que elas acreditavam ter maior valor. Eles não pensaram no material, e sim na promessa da qual eles passaram a pertencer. Aqui, irmãos, na primeira carta do apóstolo João, verso 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja bem, é uma palavra que nos fala diretamente ao coração. Não ameis o mundo. Não ameis o que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples assim. Por isso o Senhor Jesus diz ali em Lucas 14: todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem por amor de mim não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Como que você vai edificar uma torre sem primeiro você se assentar e calcular para saber se você tem como terminar essa torre? Aí você começa, quando chega pela metade, você tem que parar porque você não tem como acabar. Aí os outros vão rir de você. Da mesma sorte, um rei que vai à guerra enfrentar um outro que vem com 20 mil, ele está indo com 10. Ele precisa saber se ele tem condições de vencer. Se ele não tem condições de vencer, ele envia embaixadores pedindo paz. Irmãos, a nossa atitude deve ser uma atitude consciente. Não agir feito insensatos. Hoje nós vemos pessoas agindo com insensatez, porque elas se dizem terem se convertido ao Senhor, mas, no entanto, o Deus que elas estão servindo é o próprio ventre, porque só pensam em coisas terrenas. E isso já foi há muito tempo profetizado, é só você ler ali Filipenses, capítulo 3, verso 16 em diante. Pessoas que dizem ter abraçado a fé, mas são inimigas da cruz de Cristo, porque não aceitam a cruz, não aceitam o sofrimento. E aqui, irmãos, a palavra continua dizendo, 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Irmãos, nosso alvo
é a soberana vocação, é alcançar uma coroa de glória incorruptível. Por isso, meu querido irmão e irmã, se o Espírito Santo fala com você, ouça a voz do Espírito Santo. Não endureça o teu coração. Declare, confesse. Se você tem objetos que não agradam a Deus, se desfaça deles. E assim o Espírito Santo de Deus vai fazer morada na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.